O Rio Grande do Sul ainda tem um longo caminho pela frente para a recuperação, um mês depois do início das enchentes que atingem o estado. O trabalho, no entanto, deve ficar um pouco menos difícil a partir de agora. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para os próximos 10 dias é de tempo predominantemente seco, com pouca chuva. O mês de maio foi o mais chuvoso desde 1916 em Porto Alegre. Até agora, as enchentes causaram 169 mortes e tiraram 600 mil pessoas de casa. E a gente vai ao vivo conversar com a repórter Paula Neyman. Ela está na zona norte da capital gaúcha. E para quem está na nossa live no canal do YouTube da Band News FM, nas nossas redes digitais, pode ver que a Paula está em deslocamento. Obviamente que não está dirigindo, está no banco do motorista, não está dirigindo, está no passageiro, circulando pela zona norte da capital gaúcha, né, Paula? Bom dia para você. Muito bom dia a todos. Exatamente. No momento estamos em deslocamento, em função de que não conseguimos chegar ainda no local onde nós pretendemos chegar, em função de que a água ainda nas estradas aqui, nesse momento estamos na BR-290, na Freeway, então tentando acessar um local onde mais de 37 casas serão destruídas pela prefeitura, visando arrumar um dique, o dique Sarandi, que foi rompido, então, em 3 pontos diferentes, e tem casas, pessoas que moram em cima desse dique e também nos lados desse dique. Em função disso, a prefeitura, então, precisou remover essas casas, realmente fazer uma destruição dessas casas, que em geral são de madeira. 37 famílias, então, receberão uma verba para comprar, então, outra casa em outro local aqui de Porto Alegre. Porém, apesar de que só 37 pessoas receberão essa verba, mais de 155 famílias moram à deriva desse dique. Essas 37 são apenas as casas que realmente atrapalham ali, então, para que a prefeitura consiga fazer essa obra. Porém, muitas outras famílias são afetadas com essas águas nos diques e não receberão essa verba da prefeitura. Então, a nossa reportagem, nesse momento, está se deslocando, tentando chegar na Vila Nova Brasília, que fica no bairro Sarandi, aqui na Zona Norte, para tentarmos entender, então, essa situação, como estão sendo feitas, então, a situação para a retirada dessas casas, onde estão as famílias, como as pessoas estão vivendo, e a gente segue por aqui, então, tentando acessar esse local, e depois atualizamos aqui na Band News a situação dessas famílias por aqui. Deixa eu perguntar aqui pro nosso ouvinte, que a gente aqui tá numa situação confortável, né? Num estúdio, com fone de ouvido, e tá entendendo muito bem o que a Paula tá dizendo, mas o sinal tá um tiquinho prejudicado, então para quem tá em condições um pouquinho mais adversas, no carro, por exemplo, ou lavando louça, tá dando para entender? Manda uma mensagem, tá sim, ou não tá não, porque a gente vai continuar conversando com a Paula aqui pelo 999-592-1000. Ó, já chegou. Dá para entender sim. Não dá para entender não, e agora? As 2 primeiras mensagens. O áudio tá bom. Tá, então beleza, vamos nessa. Ô Paula, você disse que essas casas vão ser desapropriadas, vão ser destruídas e as famílias vão receber uma verba compensatória. Tem algumas perguntas. Que tipo de bairro é esse? É uma comunidade? É um bairro de classe média? E qual será o tamanho dessa compensação? Qual será o dinheiro que essas famílias vão receber? Porque não é exatamente a coisa mais barata do mundo você encontrar uma nova casa, se o dinheiro não bastar, né? A gente já tem essas informações? Então, essas casas ficam, então, à deriva desse dique, é um local bastante vulnerável, então, onde moram pessoas que realmente vivem em extrema vulnerabilidade, então, enfim, por isso que essas pessoas precisam morar ao redor desse dique. Essa água está sempre que chove, a água sobe um pouco na casa dessas pessoas, mas dessa vez, realmente, as casas foram derrubadas em função dos furos nesse dique. A prefeitura disponibilizará cerca de 140 mil para cada família, para essas novas casas. Para conseguir comprar uma casa realmente boa em outras regiões aqui de Porto Alegre, precisaria sim de um auxílio financeiro maior, mas nesse momento a prefeitura disponibilizará esse valor, R$140 mil por família. Sei lá, né? Tem que ver que casas são essas que estão sendo derrubadas. 140 mil hoje não é dinheiro para você comprar casa em lugar nenhum, né? A não ser numa zona rural, num lugar muito afastado. Mas, enfim, certamente não é uma situação das mais confortáveis.
O Coutinho falou mais cedo que esse mês de maio foi o mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916. Eu só vou acrescentar aqui que eles começaram a medir as chuvas em Porto Alegre em 1916, tá? Então é o mais chuvoso da história. A gente não sabe se houve algum mais chuvoso antes, porque não tinha ninguém medindo, mas desde que a milimetragem das chuvas passou a ser contada aqui no Brasil, em Porto Alegre em especial, nunca houve um mês tão chuvoso. E qual foi o campeão até agora? O ano passado. 2023, quando Porto Alegre atingiu a marca de 447,3 milímetros de chuva. Não foi nem o mês de maio, tá? Esse foi o mês de setembro. Então, este maio já ainda não acabou, né? Mas já é o mês mais chuvoso entre todos os meses de toda a história de Porto Alegre, desde que a gente começou a medir as chuvas. Já dá para sentir que o tempo tá mais seco por aí, Paula? Tô vendo que o tempo tá bem nublado, mas não vejo gotas de chuva no vidro do carro. Sim, então tá bem nublado, mas não tem chuva não. As previsões, inclusive, avisam que os próximos dias serão realmente secos aqui no Rio Grande do Sul. Tá uma neblina bem forte, mas normalmente tem um ditado que o gaúcho fala, que a gente chama essa neblina de cerração, né? E a gente fala que cerração que baixa é o sol que racha. Então, normalmente, quando essa neblina tá bem forte por aqui, é porque é à tarde, então a gente vai ter um sol mais forte também. Normalmente, esse sol vem aliado com o frio, mas sem chuva por aqui.